futuro está sendo disputado agora. Ah, mas eles estão votando errado. Começa a não entregar resultado. Ah, mas eles continuam não entendendo. Ok, eles são reeleitos 2 ou 3 vezes. E aí eles vão para a miséria. E aí vocês começam a entender. Guarda esse exemplo. Os mexicanos tentando entrar nos Estados Unidos. O que é isso? Correntes migratórias como os pássaros, buscando alimento. Por isso que as narrativas vão ficando cada vez mais desnudas. Ninguém anda em direção ao ruim. O Hayek, frontalmente oposto a Platão, no caso, dizendo o seguinte, olha, a tirania é um produto justamente de uma degeneração. Exato. Quando os piores chegam lá em cima, e os piores que chegam lá em cima são justamente os mais aventureiros, os mais ousados, os com menos qualificações éticas, perfeito, os dispostos a tudo. Perfeito. E aí ele está falando dos ditadores. Sim. Quem é hoje o Maduro, quem foi um Chaves, são ditadores, perfeito, são aventureiros. Então é muito atraente a ideia do rei filósofo, se o rei filósofo estiver lendo um tipo de filosofia, e se o rei filósofo estiver lendo Marx. Não é isso? Então, os gregos acreditavam que a história era cíclica. Então você tinha a democracia, ela se degenera pelo populismo. Perfeito. Aí se torna uma tirania. Aí se torna uma tirania. Aí, sobre isso, exato, aí tem uma revolta e volta de novo um sistema político fechado. Perfeito. Sístoles e diástoles. Exatamente. Você abre, degenera, aí você tem que centralizar de novo para botar moral, ordem outra vez. Né? Então teria esse ciclo. A ordem pode ser para promover justiça social, tudo isso, mas pode ser para promover o oposto, a opressão, o fim da dignidade humana, a falta de liberdade de imprensa, a falta de liberdade de opinião, a falta de liberdade... Então você nunca sabe se aquele cara tem poder absoluto, você nunca sabe como vai ser usado. Então Platão é visto como uma visão ideal, mas o Karl Popper, escrevendo A Sociedade Aberta e os Seus Inimigos, o primeiro disparo que ele faz é contra Platão. Ele fala, esse é o idealista que inspirou o socialismo marxista. Então, as tiranias são muito próximas. Elas são muito próximas, extrema-direita ou extrema-esquerda. É a ferradura, né? É a ferradura. Então, a democracia, é muito interessante isso, porque isso é a síntese da civilização ocidental que está, no momento, sob uma ameaça. Se você perguntar quem foi o grande vitorioso do século passado, desse início de século, foram as economias de mercado. Segundo os padrões de democracia e mercado, foi a primeira guerra, a primeira grande guerra, que não foi uma guerra de espólio, onde o vencedor não botou reparações no vencido. Os americanos, no final da Segunda Grande Guerra Mundial, 1945, os americanos fizeram o seguinte, vamos reconstruir os aliados. A Inglaterra, a França, a Espanha, reconstruímos os aliados, agora vamos reconstruir os maiores inimigos. Quem é o nosso mais terrível inimigo? A Alemanha? Vamos reconstruir a Alemanha. O Ludwig Erhard, um liberal, traçou o caminho da prosperidade através da competição. Acabou com o capitalismo de Estado, promoveu investimento externo, desregulamentou preços, fez uma gestão extraordinária, reduziu e simplificou impostos. A Alemanha virou a segunda economia mais forte do mundo. Eles perguntaram qual o outro grande inimigo nosso? Japão. Vamos reconstruir o Japão. Virou a terceira economia mais forte do mundo. Perfeito. Aí eles falaram o seguinte, ainda sobraram os antigos aliados, ou seja, a Rússia, a União Soviética foi um aliado durante a Segunda Guerra. Ela está muito grande. E nós estamos durante a Guerra Fria. Nós estamos lutando. Democracia contra sistema político fechado. Vamos dar um nome elegante para a ditadura. Sistema político fechado. Nós estamos lutando contra eles. Elegante esse nome. Eles têm uma doutrina socialista na economia e eles são politicamente fechados. Nós somos politicamente abertos, somos uma democracia. Nós seguimos a independência dos poderes, porque em vez de ter o rei maluco, o rei filósofo que dá lugar ao rei maluco, tirânico, despótico, que acaba com a dignidade humana, a separação dos poderes. Se tiver o rei maluco, você tem, na verdade, se tiver um presidente maluco, você tem o judiciário, você tem o legislativo, e se o legislativo enlouquecer e quiser fazer coisa errada, você tem o presidente, você tem o judiciário, e se o judiciário estiver fora da caixinha, você tem o legislativo, você tem o presidente. Então, a separação de poderes, isso é um processo cultural, civilizatório, sofisticadíssimo, que nós estamos aperfeiçoando através do tempo. Então, em vez de voltar para Platão, nós temos que mergulhar para o futuro. E o futuro está sendo disputado agora. Essa é a grande engrenagem da civilização. É assim, mas eles estão votando errado. Você começa a não entregar resultado. E aí vem a próxima eleição. E na próxima eleição você tenta corrigir. Mas eles continuam não entendendo. Ok, eles são reeleitos 2 ou 3 vezes. E aí eles vão para a miséria. E aí vocês começam a entender. E na próxima eleição eles aprendem. Mas começa mesmo?
ou Olha a degenera Argentina. para a tirania. Olha a Venezuela também. Ou recupera. É o que a Argentina está tentando fazer. Com o Milei. É o que nós tentamos fazer aqui também. É isso aí. Buscar o caminho da prosperidade novamente. Perfeito. Porque existe o caminho da Com prosperidade. certeza. O Japão seguiu, a Alemanha seguiu, a China seguiu. A China é uma viúva do socialismo. O Deng Xiaoping mergulhou a China nos mercados com o braço dos americanos ajudando. Da mesma forma, eles falaram, bom, nós estamos numa Guerra Fria. Na Guerra Fria sobraram dois inimigos, um que é a Rússia e um que é a China, que está começando a caminhar, um povo pobre, um povo simples, uma civilização milenar, rural, que não era expansionista. Os chineses não invadiam ninguém, os chineses eram invadidos toda hora. A China sempre foi isolacionista, ela ficava fechada. É muito grande, né? Construiu a muralha. Não quero que os bárbaros entrem aqui, deixa eu fechar aqui, deixa eu me proteger. Em vez dela fazer uma armada para invadir os outros, fazer um exército para partir em direção aos outros, ela se fechou para se proteger. Então, os americanos deram a mão para a China, virou a segunda maior economia do mundo. Aí você fala o seguinte, quem ganhou essa parada? Foi a democracia ou foi o totalitarismo? Foi o sistema fechado chinês ou foi a democracia americana? A resposta não são os dois maiores, mais fortes do mundo? Sim. Então a resposta é a seguinte, quem ganhou foi a economia de mercado. Quem mergulha nos mercados ganha. É verdade. Então o grande vencedor dos últimos 100, 120 anos da história humana é a economia de mercado. Foi justamente o maior mecanismo de inclusão social que a humanidade já descobriu. É isso. Empreendedorismo, inovação, emprego. Enquanto a China era um país de planejamento central, ela continuou na miséria. Na hora que ela começou a abrir a economia, 700 milhões de chineses saíram dos campos de arroz, foram para as zonas de exportação, invadiram o mundo inteiro com as exportações, mergulharam. Hoje são o maior trader do mundo. É isso. A civilização ocidental, na verdade, é uma marcha de cooperação fazendo esse equilíbrio. Como é que nós podemos criar riqueza? Resposta, as economias de mercado. Tem mais de 3 mil anos, 4 mil, 5 mil anos essa resposta. E o sistema político? Estamos tentando achar. Os gregos achavam que era sístole e diástole. Você vai, tem a república sofisticada, depois vai degenerando para a democracia populista, aí degenera numa tirania, aí volta. Aí tem que voltar, aí os aristocratas se rebelam contra aquele tirano. Né? O Império Romano caiu assim. Os senadores chegaram um dia e falaram, ó, nem César, você acha que está acima do bem e do mal, esfaquearam César no Senado. O que você acha da Nicarágua? Tem muito controle. O que você acha da Venezuela? Tem muito controle. Mas é pro lado ruim, mais uma O que vez. você acha da Coreia do Norte? Tem muito controle. Perfeito. Então é só esse o ponto. De 10 ditaduras de esquerda, uma está temporariamente dando... Guarda esse exemplo. Durante algum tempo, qualquer ditadura pode dar certo. Por exemplo, a União Soviética. Durante 10, 15, 20, 30 anos, é fácil você dar certo. Sabe por quê? Como você tem controle, você fala o seguinte, qual é o estado da arte hoje? Hidrelétrica, rodovia, ferrovia. Perfeito. Você faz 10, 15 anos disso. Você cresce muito. O regime militar brasileiro, politicamente, vamos fazer rodovia, ferrovia, vamos fazer programa nuclear, vamos fazer Transamazônica, vamos fazer ferrovia do Aço, Petrobras, Eletrobras, Siderbras. Deu certo 10, 15, 20 anos. Como é alguém decidindo, esqueceu do social, esqueceu de saúde e educação. Gastou uma grana preta no programa nuclear. 10 bilhões de dólares. Transamazônica, 15 bilhões de dólares. Nada para lugar nenhum. A estrada. Entendeu? Então, é uma ficção a ideia do rei iluminado que vai acertar todas. Você quer que uma pessoa decida tudo por você e tenha um grau de controle sobre você? Eu não. Você é um totalitarista. Não interessa se é direita ou esquerda. Estados É Unidos. o Salvador. É um belíssimo exemplo de uma resposta contundente ao problema público número 1, que é a preservação da vida. Perfeito. É a razão da existência de governos. É a vida humana, é o maior bem que existe. A preservação do direito natural. O direito natural, a sua vida. O Bukele respondeu a isso mostrando a obsolescência, a incapacidade, a degeneração das democracias. Perfeito. Então ele mostrou o seguinte, olha, um cara eleito... Bem intencionado. Eleito... E você sabe que era do partido de esquerda, né? Eleito... Ele foi do partido de esquerda. Sim. Isso mostra que a luz está acessível a todos. A todo mundo. Basta você olhar para a luz. Exatamente. Tá certo? Agora, veja que interessante. Ele entrou pelo voto e foi reeleito sem fraude em urna. Acabaram os partidos políticos. O cara acabou, porque ele respondeu. Ele resolveu. Sistema democrático. Deu a resposta. Você não precisou da tirania. Mas olha que interessante. O Hobbes
pede o poder absoluto. Ele diz, o governo precisa ter o poder absoluto, porque o homem é o lobo do homem. Como o homem mata o homem, é a principal espécie predadora, ameaça a vida, etc., alguém tem que ter, é o Leviatã. Ele tem a marreta. Só que de vez em quando ele não gosta de você e acaba com você, porque você deu uma opinião. Perfeito. Que marreta é essa? Nós não queremos Conheço isso. bem essas marretas. Pois é, a gente não quer viver isso. A essência é justamente a limitação dos poderes do governo. Ele tem poderes totais, Isso é o mundo absolutos, nesse espaço aqui. Por exemplo, preservação da ordem e preservação das vidas. Claro. Aí ele tem que garantir. Agora, liberdade de opinião, liberdade religiosa, liberdade de empreendimento, mas pelo amor de Deus, eu não quero ninguém com a marreta atrás de mim. Não. Nem eu. Agora, para quem tá ouvindo a gente, quando aqui a gente falou muito sobre economia de mercado, né? Como que a gente explica para essas pessoas de maneira objetiva o que é essa economia de mercado que existe há tantos milhares de anos? Eu te explico num segundo. Você fez esse relógio? Não. Você fez essa blusa? Não. Você fez o tênis? Não. Sabe fazer o óculos? Não. Sabe fazer um microfone? Sei, mas não nessa qualidade. Pois é. Então é o seguinte, alguma virtude você tem que te permitiu comprar isso tudo que você está usando. Perfeito. É a forma mais intuitiva de você explicar para alguém qual é o mercado. Nós somos uma engrenagem de cooperação extraordinária. A nossa população ficou 1000 anos na Idade Média, entre 180 milhões, 220, 230 milhões. Ela não conseguia aumentar, porque os campos agrícolas, o norte da Europa dava o gelo, chegava o inverno, gelava os rios, congelava os rios, muita neve, acabou a colheita, acabou a comida. Então, justamente os bárbaros desciam. É aquela primeira cena do filme Gladiador, os bárbaros tentando descer e os romanos protegendo, e tem um choque ali na fronteira. Então, a história da humanidade sempre foi isso. Você vê a migração hoje, os mexicanos tentando entrar nos Estados Unidos. O que é isso? Busca de melhores condições de vida. Perfeito. Barcos saindo do norte da África, milhares de pessoas morrendo afogadas, tentando entrar no sul da França, tentando entrar na Grécia, no sul da Itália. O que é isso? Migrações, correntes migratórias, como os pássaros, buscando alimento. A turma fugindo de Cuba para os Estados Unidos, né? A turma fugindo de Cuba. Ninguém anda em direção ao ruim. Todo mundo vai em direção ao bom. Pegando um barco Você não precisa perguntar nada. E dificilmente alguém foge do que está muito bom, né? Por isso que as narrativas vão ficando cada vez mais desnudas. Quando você vê 7 milhões de pessoas saindo de um lugar e indo a pé, precisa falar mais alguma coisa? Se está bom, se está ruim naquele lugar? Não, e é interessante até um ponto rápido com relação a isso, porque, por exemplo, a gente tem um governo, claro, de esquerda no Chile, e o Boric, ele tá sofrendo muito com a chegada de tantos venezuelanos no Chile, porque não comporta a quantidade. E ele acabou ali entrando até num confronto muito direto com o Maduro, né? Eles trocaram muitas farpas ali, etc. E até o posicionamento do Boric. Né? Mas eu vou dar um voto de confiança no Boric. Não é só pelo efeito prático da invasão dos imigrantes. É também a maturidade política, mesmo que jovem, de uma democracia consolidada. Perfeito. Uma democracia que diz o seguinte, olha, eu não quero saber se você é de esquerda como eu. Você está recorrendo a métodos que são contra a dignidade humana, você está expelindo do seu país porque não está respeitando a dignidade humana. Ele não respeita o direito natural, né? A falta de respeito ao direito natural, à vida. E esse é que é o futuro da humanidade. Nós vamos nos olhar além das fronteiras, nós somos uma espécie. Nós vamos nos olhar além das diferenças de concepção. A democracia não é o melhor sistema do mundo. Ela é o que sobreviveu. O Churchill tinha uma frase, a democracia não é uma coisa maravilhosa, o melhor nem nada. É o menos ruim. É o despior, né? Como diria a mídia É o despior. É o despior. Entendeu? É porque aconteceu o seguinte, o outro é sanguinário, é truculento, mata. Eu prefiro uma relativa desordem, onde eu sou respeitado, do que uma riqueza material, onde eu não posso desenvolver meu espírito, a minha dignidade pessoal, nada disso. Quer dizer, você vê o seguinte, eu falei sobre o Boric, primeiro dizendo, eu não quero só esse efeito prático, eu estou criticando também toda a concepção. Por quê? Você tinha falado um pouco antes também sobre como é que eu dou uma noção intuitiva para alguém da importância do mercado. Tudo que você usa e consome, você bebe água, toma Coca-Cola, lê um livro, você não construiu nada disso. Você está integrado a um mecanismo cooperativo. Você presta algum serviço que te permite importar tudo isso. Você exporta alguma coisa. Eu estou exportando uma aula aqui, entre aspas. Estou exportando um pouquinho do que eu li e eu importo o resto. Importo esse terno, importo essa camisa, importo o sapato.
Então, essa é a visão intuitiva. Agora vamos para a visão mais sofisticada. É a liberdade individual. Você acha que é possível ter que tipo de arte onde há controle? Você não pode escolher. Quando os soviéticos estavam no auge, os artistas eram perseguidos. Ou você defende a militância e faz algo prático, material, concreto, ou você está cuidando da alma, você está cuidando de necessidades psicológicas, fora, persegue, manda para o Gulag. Porque a riqueza material permite uma liberdade. Os próprios gregos pensavam nisso, que o trabalho físico é coisa para escravo. Nós... Intelectual, né? Vamos ser intelectuais, nós vamos ficar pensando, sim, uma beleza, né? Se tiver escravo, né? Você explorando o ser humano, né? Agora vamos fazer o seguinte, democracia, não tem mais escravo. Ele tem o direito também de se iluminar, se esclarecer. E você que vivia só falando enquanto alguém estava fazendo a sua comida, será que você também não tem que praticar um pouquinho? Aí o capitalismo, a economia de mercado, entre aspas, diz o seguinte, vamos fazer o seguinte, quais são os seus desejos? Realize. Você é um pianista? Vai tocar piano. Você é um jogador de futebol? Seja um jogador de futebol. Quer dizer, toda essa complexidade do ser humano, acomodar esses desejos, esses bilhões, são 8 bilhões de mentes, percepções de universo diferente, porque não tem esse negócio de um universo só. Um universo só é um objetivo. Cada um de nós é um universo. Né? Cada um que morre, essa dádiva da vida, cada um de nós perde isso, foi um universo que se extinguiu. Era um universo, era o meu universo, como eu via o universo. Onde é que você pode praticar isso se não for num sistema de cooperação extraordinário, onde cada um faz um papel? Aí você fala, mas é muito competitivo, um compete com o outro. Que falso. Bom, né? Não, mas que bom que haja competição. É claro, mas porque ela é uma condição de segunda ordem. A condição de primeira ordem é o seguinte, é a maior engrenagem de cooperação econômica que a humanidade descobriu. Ela descobriu, estava com os fenícios, aí os judeus praticaram, foram perseguidos em vários lugares porque eles praticavam bem. É isso. Aí depois os outros praticaram também, e agora vieram os chineses, agora vieram os indianos, agora mergulhou todo mundo. Sim. Mas uns ainda preferem controle e outros falando assim, não, prefiro a democracia. Mas veja, Paulo, ainda bem que tem competição, que se não tivesse o consumidor ia pagar sempre mais caro. Não, nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. O que promove mais o futebol? Um time vai jogar sozinho e vai ser campeão todo ano? Ou essa riqueza que é o Campeonato Brasileiro, disputa, um contrata jogador. Você parece que é uma competição. A competição é uma condição de segunda ordem. Como é que a gente organiza para tornar emocionante, para dar mais renda, pagar melhores salários e tal? É uma condição de segunda ordem. Existe a competição. Mas o bem maior, entre aspas, é o amor ao esporte. Esse é o vencedor. Sim, e o competidor, você está certo. O competidor te aperfeiçoa. É isso aí. Me diz quem é o seu maior competidor, eu digo a qualidade do seu negócio. Perfeito.